Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los ao nosso estudo número 50 das Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando o Catecismo Maior de Lutero, estamos agora na segunda parte do Credo Apostólico. Já fizemos um estudo introdutório ao Credo e também um estudo sobre o primeiro artigo, que você pode conferir se ainda não tenha visto. Vamos agora para o estudo do segundo artigo do Credo, que fala a respeito de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Este é o segundo artigo em que nós afirmamos crer em Jesus Cristo e em toda a sua obra por nós. E é curioso, e eu confesso a vocês que até fiquei um tanto quanto surpreso, apesar de já ter estudado anteriormente, que este segundo artigo tinha tudo para ser o maior artigo da explicação de Lutero no Catecismo Maior. Mas curiosamente é o menor. São apenas 2 páginas. E nos surpreende porque é o maior artigo do Credo em extensão, é aquele que tem mais, não apenas palavras, mas tem mais, digamos assim, necessidade de explicação ou pontos para analisarmos. Mas Lutero não faz isso. Por que será? Vejamos na explicação dele a este segundo artigo. Eu trago a vocês apenas 8 destaques. Vamos ao primeiro. Aqui aprendemos a conhecer a segunda pessoa da divindade para sabermos o que temos de Deus, além dos bens temporais anteriormente citados. Lutero normalmente faz essa ponte entre aquilo que a gente tinha visto antes e o que nós veremos agora. Então ele diz, o primeiro artigo nos aponta tudo aquilo que Deus nos concede. Agora nós veremos tudo aquilo que está além dos bens temporais. Para tratá-lo também de maneira breve e simples, tomaremos apenas uma palavra, e aqui nós já temos a resposta para aquela nossa indagação inicial, por que esta explicação é a menor dentre os 3 artigos, sendo que tinha tudo para ser a maior. Lutero toma apenas uma palavra, resumindo nela todo o conteúdo do artigo, a saber, em Jesus Cristo nosso Senhor. Qual é a única palavra? Senhor. Ou, 2 palavras, se pudéssemos acrescentar, nosso Senhor. Por que Lutero faz isso? Por que apenas a palavra Senhor já nos auxilia a compreender toda a extensão deste artigo, que é o maior dos 3? Ele vai dizer na sequência: se alguém perguntar o que você crê no segundo artigo a respeito de Jesus Cristo, responda da maneira mais breve possível: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. Significa que ele me remiu do pecado, do diabo, da morte, de toda a desgraça, pois antes eu não tinha senhor nem rei, mas estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Lutero vai dizer então que neste artigo nós temos em toda a sua extensão como que Jesus Cristo se tornou o nosso Senhor, o meu Senhor. Mas antes nós pertencíamos a um outro Senhor. Eu pertencia ao diabo. É estranho, é chocante e talvez para alguns é escandaloso falar isso. Mas é exatamente essa a realidade humana. Nascemos inimigos de Deus. Nascemos cativos
ao pecado, ao mundo e ao diabo. E Jesus se torna nosso Senhor, ele se tornou o seu Senhor, o meu Senhor, em toda a extensão da sua obra. E aí Lutero vai dizer que ele nos arrancou, a nós, pobres seres humanos perdidos, das garras do inferno. Nos conquistou, libertou e nos trouxe de volta a clemência e a graça do Pai. Ele nos pôs como propriedade sua, sob seu amparo e proteção, para governar-nos com sua justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. Então, se lá no primeiro artigo nós estudamos e compreendemos que nada do que somos e temos é nosso, tudo pertence a Deus, Ele nos concede de forma misericordiosa para tomarmos conta, aqui nós aprendemos que nem sequer nós somos de nós mesmos, mas antes pertencemos a Cristo. Por quê? Porque Ele se tornou o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. A síntese deste artigo, portanto, é que a palavrinha Senhor, da maneira mais singela, significa o mesmo que Redentor. Jesus Cristo se tornou o seu Redentor, o meu Redentor, o Redentor de toda a humanidade, o Redentor de todos aqueles que creem nele. E aí, no sexto destaque, Lutero diz que nós vemos no restante do segundo artigo o que lhe custou e o quanto ele arriscou e investiu para conquistar-nos e nos pôr sob o seu domínio, a fim de que fosse Senhor sobre o pecado. Além disso, padeceu, morreu e foi sepultado, para fazer satisfação pelos meus pecados e pagar a dívida por mim contraída, não com prata, nem com ouro, mas com o seu próprio sangue precioso. E tudo isso fez para que se tornasse meu Senhor, pois ele não fez nada disso para si mesmo, nem o necessitava. Então, como que Jesus Cristo nos conquistou para se tornar o nosso Senhor? Pela obra redentora da cruz. Ao, de fato, verter seu sangue, ele nos comprou. Não foi com ouro, não foi com prata, mas com seu santo e precioso sangue, que é infinitamente mais valioso do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer moeda, do que qualquer euro, dólar ou real. E assim nós sabemos de quem somos, a quem pertencemos. Por isso, nós não devemos seguir a nossa vontade. Nós devemos seguir a vontade do nosso Senhor. E aqui reside uma das nossas grandes dificuldades. Porque muitas vezes nós queremos seguir a nossa vontade. E a nossa vontade inata está atrelada à natureza humana pecadora. E por isso também de nada adianta e não é nada salutar e agradável seguirmos a nossa vontade. Penúltimo destaque. Mas explicar cada uma dessas partes em separado, isso não pertence ao breve sermão para as crianças, porém aos sermões extensos que se pregam ao longo do ano, particularmente nas épocas estabelecidas para tratar em seus detalhes cada um dos artigos, o nascimento, a paixão, a ressurreição, a ascensão de Cristo. Então aqui nós temos uma segunda explicação pela qual Lutero não quis adentrar em detalhes na explicação do segundo artigo do Credo Apostólico. Porque ele diz, cada uma das partes que necessitam de uma explicação maior será feita no tempo oportuno, ao longo do calendário do ano da Igreja, no Natal, no Advento, no Natal, na Epifania, na Quaresma, na Páscoa, na Ascensão. Que tudo isso pertence ao tempo festivo, não ao tempo comum do calendário do ano da Igreja, e é exatamente nesse período que nós temos a explicação maior sobre as partes do segundo artigo do Credo. Por fim, Lutero vai concluir dizendo que os assuntos deste artigo são tão ricos e abrangentes que nunca o aprenderemos de todo. E aqui está também mais uma explicação porque ele procura ser tão sucinto e breve. Porque
o assunto ou os assuntos a respeito do segundo artigo do credo não se esgotam. Por isso, nada mais justo do que utilizar uma única palavra para explicar toda a obra de Cristo. Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor? Jesus Cristo é o meu Senhor? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se nós cremos nele, pertencemos a ele. E se pertencemos a ele, devemos fazer a vontade dele e não a nós. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo a respeito das confissões luteranas, onde nós iremos explicar o terceiro artigo do credo. Até a próxima.